Outra questão geral, quando falamos de tutelas provisórias, então estamos falando do gênero, né, que comporta ainda as de urgência e de evidência, diz respeito à obrigatoriedade de requerimento expresso da parte com relação a essa tutela, tá? Na verdade, por ser uma tutela de direito, não foge ao princípio do dispositivo, que regula também as tutelas jurisdicionais de natureza definitiva, né? Todas as demais tutelas jurisdicionais por parte do Estado, né? O Estado, para poder conceder uma tutela provisória, ele precisa ser provocado, tá? Então, por ser uma tutela de direito, essa de natureza provisória, para sua obtenção, existe a condição da formulação de um pedido expresso pela parte, tá? Então, ou seja, juiz não concede tutela provisória de ofício, tá, pessoal? Porque o nosso processo civil, ele é regulado pelo princípio do dispositivo, também chamado de princípio da demanda, tá? Ou seja, o Estado ele tem que ser provocado a conceder a tutela, tá? O Estado não vem de ofício e concede uma tutela provisória se ele não estiver sendo provocado a isso, né? Então, isso está fundamentado no Código, lá no princípio do dispositivo, que é o artigo 2º do nosso CPC, bem como encontramos também no 141, que fala dessa necessidade de provocação da máquina judicial para que o Estado possa outorgar uma tutela jurisdicional, dentre elas a de natureza provisória, tá? Então, assim como as demais tutelas, a de natureza provisória, ela deve se dar por meio de provocação da parte, tá? O artigo 2º ele fala isso, né? O Estado promoverá, sempre que possível, a solução dos conflitos. Conciliação, não é o artigo 2º que fala do nosso princípio do dispositivo, né? Princípio dispositivo, eu li o artigo errado, né, pessoal? É no artigo 2º, sim. Eu li o parágrafo 2º do 3º, desculpa, tá? O artigo 2º do Código é o que trata do princípio do dispositivo, ou chamado também de princípio da demanda, né? Quando diz que o processo ele começa por iniciativa da parte. Esse é o chamado princípio do dispositivo. Então, uma tutela provisória, ela também deverá começar por iniciativa da parte, né? A concessão dela deverá se dar por iniciativa da parte, tá? Conforme diz aqui a primeira parte do artigo 2º do CPC. Depois, indo lá no 141, a gente vai encontrar que o juiz decide o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, tá? Então, nesse caso, deve haver iniciativa da parte para que o juiz possa conceder uma tutela provisória, tá? O juiz ele não pode conceder aquilo que a parte não pediu, porque ele está adstrito aos limites do mérito propostos pela parte, tá? Sendo vedado ao juiz conhecer de questões que não tenham sido suscitadas pelas partes, como por exemplo a questão de uma tutela provisória, tá? Então, para que haja a concessão, para que possa ser concedida a tutela provisória, tem que ter havido um requerimento expresso da parte quanto a este pedido, quanto a esse tipo de tutela, ok? Outra questão inerente à tutela provisória e questão então geral, né, pessoal, diz respeito ao recurso apropriado para atacar a decisão que trata da tutela provisória, tá? Quando a parte entra com uma tutela, com pedido de tutela e o juiz decide, se o juiz concede a tutela, se o juiz não concede, ou seja, ele denega aquela tutela provisória, se o juiz posterga essa decisão para um outro momento processual, né, ele posterga o pedido de tutela provisória para um outro momento de maneira indevida, tá? A parte ela pode recorrer dessa decisão, tá? É comum, né, pessoal? Tem juízes que deixam para decidir a tutela após o contraditório, tá? Então ele não, mesmo que seja uma cognição superficial, ele ainda não está convencido com relação à probabilidade do direito, apenas com a manifestação do autor. E ele dá lá uma decisão dizendo que o pedido de tutela será analisado após o exercício do contraditório pelo réu, mandando citar então o réu para apresentar resposta, tá? Ele pode conceder essa tutela depois da contestação, ele pode postergar ainda mais e concedê-la apenas na sentença,
né? A tutela provisória, pessoal, ela pode ser concedida a qualquer momento, ela poderia ser concedida até mesmo depois em sede recursal, quando o juiz nega na sentença e a parte recorre dessa decisão e consegue um efeito suspensivo ativo, que a gente chama, né? Que é uma tutela provisória em sede recursal. Então, em sede de recurso, o tribunal resolve dar efeito, né, conceder ativamente essa tutela provisória requerida, tá? E que ainda não é definitiva até o trânsito em julgado do recurso, certo? Então, continuará sendo provisória até o trânsito em julgado do recurso. Então, quando nós falamos de tutela provisória, nós temos que saber que, segundo o 1015 do Código, contra a decisão que concede, denega ou posterga de maneira indevida a apreciação do pedido de tutela provisória para um outro momento processual, o recurso para atacar essa decisão é o recurso de agravo de instrumento, tá? Tá lá no 1015 do Código, inciso 1 ainda, logo no primeiro inciso, né? Diz o 1015 que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 1, tutelas provisórias, tá? Então, quando o juiz ele decide no curso do processo a respeito da tutela provisória, essa decisão ela tem natureza de decisão interlocutória e ela será atacável por agravo de instrumento, tá? Então, o recurso apropriado para atacar é agravo de instrumento. Mas vale lembrar, como eu mencionei agora ainda, que a tutela provisória pode ser concedida na sentença, tá? O 1012, parágrafo 1º fala isso, lá na parte geral fala na parte do recurso de apelação, né? O 1012, parágrafo 1º, o 1012 fala da apelação, tá? Que ela terá efeito suspensivo. Parágrafo 1º diz que, além das hipóteses previstas em lei, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que, inciso 5, confirma, concede, então deixa claro que pode ser concedida na sentença, ou revoga uma tutela provisória. Tá? Então, quando o juiz ele concedeu a tutela, né, no início do processo, logo de maneira liminar, né, antes mesmo da citação do réu, se o réu quer recorrer, recurso de agravo, porque é uma decisão interlocutória, não é sentença, terá todo o trâmite processual, tá? Se depois, no final do trâmite em primeira instância, o juiz resolve revogar aquela tutela concedida, né? Nos termos aqui do 1012, parágrafo 1º, inciso 5, o autor, então, ele poderá recorrer da decisão, mas, porém, ele deverá manusear o recurso de apelação, né? Porque diz aqui o 1012, parágrafo 1º, inciso 5, que, como nós sabemos, sentença, para atacar sentença é apelação, tá? Então, se a decisão da tutela provisória, ela é reafirmada, né? Ela é, então, mantida, ela confirma, como diz o inciso 5, ou ela revoga aquela decisão provisoriamente concedida através de uma cognição sumária no início do processo, ou ela vem, depois de ainda não ter concedido, e concede a tutela provisoriamente, diz aqui o 1012 que essa sentença ela produz efeitos imediatamente, tá? Então a parte poderá buscar o seu cumprimento, a sua execução. Ela somente através de um efeito suspensivo obtido no tribunal é que a parte contrária então poderá não cumprir de imediato, não efetivar de imediato uma tutela provisória concedida na sentença, tá? Então, para atacar essa decisão, essa sentença, no capítulo que trata da tutela provisória, deverá ser aberto um tópico na apelação para atacar esta decisão. Esse tópico da sentença será um tópico da apelação, tá? É isso que nós temos que destacar. Mas se a decisão não é concedida lá na sentença, é uma decisão concedida no curso do processo, no trâmite do processo em primeira instância, né? Até a sentença, antes da sentença, essa decisão deve ser atacada por agravo de instrumento. Ok, pessoal? É isso que menciona o código, tá? Nestes dispositivos, tá? A concessão da tutela provisória na sentença, ela vem reforçada em outros dispositivos. O 1013, parágrafo 5º, traz também a ideia, quando fala da apelação, né? E a possibilidade, então, do tribunal, né? Diz aqui, ó, o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável por apelação.
Tá? Então, quando a tutela provisória é apenas um tópico, um capítulo na sentença, por ser sentença, recurso de apelação. Algumas decisões interlocutórias que nós não sabemos se serão atacáveis por agravo ou por apelação, né? Lá no momento em que a apelação será interposta. Tá? Mas neste caso não gera dúvida, porque o 1015 diz que essas decisões interlocutórias serão atacáveis por agravo. Tá? O 1009, ele também traz um dispositivo que menciona esta possibilidade, né? O parágrafo 3º do 1009 diz que da sentença cabe apelação. E o parágrafo 3º diz que o disposto no caput desse artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no 1015 integrarem um capítulo da sentença. Então, questões como a tutela provisória mencionadas no 1015, quando elas integram apenas um capítulo da sentença, elas serão atacáveis por apelação nos termos do caput do 1009. Tá? Então, esta questão é importante. Tá? Sabermos que tutela provisória concedida, revogada ou negada na sentença, recurso para atacar este capítulo da sentença é recurso de apelação. Se a decisão de concessão, de negação, de denegação ou de postergar essa decisão para um outro momento processual, então concedida no curso do processo em primeira instância, antes da sentença, se isso ocorre, essa decisão é interlocutória. E nesse caso, se a parte quiser se insurgir contra, se a parte quiser recorrer dessa decisão interlocutória, ela deverá manusear o recurso de agravo de instrumento, ok? E aí trazemos então duas jurisprudências para ilustrar, né? Duas jurisprudências da 4ª turma do STJ para ilustrar essa questão do momento em que a tutela provisória pode ser concedida. Diz aqui, a tutela antecipada pode ser concedida na sentença ou, se omitida, a questão anteriormente proposta, nos embargos de declaração. Tá? Então veja, se o juiz ele omite de analisar esse pedido de tutela provisória na sentença, tá? Então ele não analisou no curso do processo, ele postergou para o momento da sentença e chega na sentença ele não analisa, é possível provocar a sua análise através de um embargo de declaração. Como diz aqui essa jurisprudência da 4ª turma do STJ, a tutela antecipada, e aí lemos tutela provisória, ela pode ser concedida na sentença ou até mesmo depois dela através de embargos de declaração, tá? Que seria ali um caso de omissão, né, pessoal? Uma omissão sanável por meio dos embargos de declaração. A segunda jurisprudência da 4ª turma do STJ, também num pequeno trechinho recortado aí no material de vocês, diz que de acordo com o precedente da turma, desta 4ª turma, e também da boa doutrina, a tutela antecipada pode ser concedida na sentença, tá? Então, mais uma vez, reforçando o que estamos falando, de que as tutelas provisórias podem ser concedidas no curso do processo ou até mesmo na sentença prolatada pelo juízo, ok? Beleza? Volto no próximo vídeo para falar de outras questões, dentre elas a do artigo 295 do CPC.